Olá, eu sou o Kleber de Oliveira, maquiador, visagista, caracterizador. Apresento a vocês a oficina de caracterização teatral através do edital Cultura Presente, Lei Aldir Blanc do Rio de Janeiro. Para a realização desse projeto, eu escolhi mostrar o passo a passo da caracterização da personagem Mavi, interpretada pela maravilhosa atriz Amarilis Irani, no espetáculo Emaranhada, que eu fiz o visagismo. Nesse processo, vocês vão poder acompanhar todas as etapas da construção de visagismo para a identidade da personagem, incluindo o seu mapa, confecção de prótese e aplicação, um pouco sobre perucaria do espetáculo e sua maquiagem completa. Vem comigo? Bom, eu estou aqui com a Amarilis, que faz parte do espetáculo Emaranhada, que eu fiz o visagismo. E vamos caracterizá-la para viver a Mavi. Antes de tudo, eu vou limpar a pele de qualquer resíduo, o que vai me ajudar tanto na fixação da maquiagem, quanto e principalmente na fixação das próteses. Vou lá limpar cada cantinho. Então, agora eu vou usar o Proseide e com o cotonete eu vou passar uma camada bem fina na pele para garantir que ela não vai soltar, fazendo quase que como uma cola de contato com a colinha que a gente vai passar também na prótese. Nas minhas próteses, eu vou passar somente onde eu tenho as esculturas, o desenho das esculturas, sem excesso. E aí, quando ele ficar um pouquinho mais transparente, um minutinho depois, e você já vai perceber isso, aí sim, você já consegue aplicar. Eu vou lá no meu mapa, que é a minha referência do visagismo que eu criei e que vai guiar também a atriz durante a temporada. Volta lá na aula 1 para relembrar como fazer o mapa e por que é importante fazer. Agora eu vou posicionar as próteses, o meu molde no local de aplicação e vou dar uma pressionadinha. Aperto um pouquinho, bem leve, pressionei. E aí, com cuidado, eu vou vir pela bordinha desenrolando o meu molde. Por isso a necessidade do molde ser bem fininho, como eu falei lá na aula 1. Olha só, saiu fácil, né? Agora, nós vamos limpar as bordas das próteses com um cotonete embebido, por exemplo, num álcool isopropílico. Limpo bem as bordas, o máximo que eu conseguir. E então, depois dessa limpezinha feita em todas as próteses aplicadas, olha lá, eu fiz também a aplicação do outro lado, no nariz, a prótese de queixo, vou limpar mais um pouquinho todas elas, todas as bordas. E aí eu vou bater um pó translúcido sobre as próteses. Vamos selar as peças. Vai ficar esse branquinho, de leve por hora. Muitas vezes esse branquinho que eu selo, eu aproveito já para trazer uma iluminação. Selo
todas as peças, nariz, o outro lado. E assim a gente vai finalizando a aplicação das próteses. Agora eu vou falar para vocês sobre a maquiagem em si. Lembrando também que nós estamos fazendo esse trabalho pensando em construção e desconstrução daqueles pontos essenciais para a caracterização: têmporas, malar, ossinho da bochecha, né? O maxilar, toda essa extensão, nariz e olhos. Eu vou então aplicar aqui a minha base na paleta. E vou escolher um pincel para aplicação. Geralmente, a gente tem umas regrinhas básicas de aplicar, por exemplo, de dentro para fora, assim, olha, com esse movimento, e de baixo para cima. Aí eu vou aplicando a minha base e preservando os espaços das próteses, com cuidado nessa região. Como a gente está falando de caracterização de teatro, eu posso passar uma base mais condensada. E aqui, olha, ela já vai me dar um trabalho de acabamento nessa região das próteses, quando eu passo a base. Tá vendo? Eu já retiro o excesso de branco e trago forma para essa região. Aí eu sigo aplicando toda a minha base. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Olha o outro lado, perceber os tamanhos. É importante que a gente perceba que a forma que criamos para um lado é a mesma forma que teremos do outro. A mesma questão em relação às intensidades de cor na aplicação. Ou a gente desequilibra o rosto. Claro que intencionalmente a gente pode fazer isso também. Se a orelha aparece, ela entra no jogo também. Vou lá nas têmporas. Mais uma correçãozinha no contorno do pó. Região do pescoço. A gente vai esfumando para finalizar nessa região. E é legal perceber que também a pressão que se faz sobre o pincel, tanto para aplicar quanto para esfumar,
vai fazer totalmente a diferença. No esfumado, um toque mais leve vai facilitar bastante para que você não tenha uma linha marcada e divisória da maquiagem. Agora eu vou pegar um marrom bem mais escuro e com o pincel eu vou aplicar os meus contornos. Olha lá nas têmporas e vou alongar um pouquinho para a região do malar. Região de nariz e olhos. Maxilar. É interessante fazer traços contínuos, em fluxo. Eu trabalho muito quando eu faço maquiagem com um ponto de partida e um ponto de chegada. É interessante pensar assim para que você não fique picotando, principalmente em casos de traços fluidos e finos. Eu vou fazer a mesma coisa então lá do outro lado. Aplico nas têmporas. Maxilar. Mesma coisa. Eu olho então o equilíbrio nas alturas dos contornos. Se por acaso um traço ficar mais baixo ou mais alto, você pode desfazer isso no momento de esfumar. Aí você consegue reparar novamente as alturas. Olha como o meu ponto de apoio me ajuda. Eu encosto e levo o pincel. Essa fluidez vai me ajudar a não ter um traço interrompido e picotado. Uma maquiagem é feita exatamente sobre claros e escuros, porque a gente precisa ter os contrastes acontecendo, principalmente quando a gente fala de maquiagem para palco, que a gente precisa ver à distância. Tá vendo aqui como os contrastes já começam a acontecer? Eu vou retirar o meu excesso de maquiagem do pincel e começar a esfumar. Eu preciso ter a intensidade da cor, a diluição da cor, porque essa cor vai se perdendo e virando o tom da pele. Intensidade e diluição. Eu costumo falar que essa cor vai virando uma poeirinha. Toco o pincel com mais suavidade. Então, nós temos a intensidade da cor, a fluidez de passagem e a suavidade de borda.
E então, nós vamos fazer isso em todo o trabalho. Fazer com que ele não fique tão marcado. Mas se você quiser deixar marcado, você pode, se essa for a sua intenção. Mas aqui eu quero essa passagem mais sutil, fazendo virar a minha poeirinha. Sigo esfumando todos os meus contornos, um toquezinho, me ajuda a diluir e fazer essa poeirinha acontecer. Mesma coisa em toda a estrutura. Estica um pouquinho mais, deixa essa passagem de cor bem sutil. Eu preciso deixar esse rosto bem equilibrado de ambos os lados. E lembra de esfumar bem o pescoço, para não ficar aquela marca que eu já falei. Mesma coisa do outro lado. Sempre buscando esse equilíbrio da forma e da intensidade de cor. E eu gosto de levar essa estrutura até o canto do cabelo, para que ela não fique muito pendurada. Cantinho do nariz. E assim nós vamos intensificando os volumes e contrastes. Esfuma um pouquinho mais. Poeirinha. Como eu falei, eu gosto sempre de deixar a intensidade de cor na borda e o esfumado acontecendo. Agora eu vou depositar um marrom mais intenso no canto externo do olho, marcando bem o meu côncavo. Eu quero essa estrutura mais marcadinha de contorno. Repare que assim a gente vai criando pontos de luz e de contraste, como já falamos.
Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Bem marcadinho esse marrom. Criando bem essa estrutura de côncavo. Agora eu vou usar aqui um amarelo que tem na minha paleta de cores dessa personagem. Um amarelo bem intenso. Eu deposito esse amarelo no canto interno dos olhos. Bem intenso mesmo. E aí, depois, como vocês vão ver, eu vou esfumando e misturando ele com esse marrom. Aí, a gente vai ter essa brincadeira da transição realmente acontecendo entre as cores. Muitas vezes eu arrasto o pincel para colocar a cor, mas outras eu trabalho só no toquinho e já faço elas se misturarem, criando essa dinâmica de transição. Tem um pouquinho mais de amarelo de um lado, então eu vou botar um pouquinho mais de amarelo do outro lado. Olha só como as cores já começam a se misturar e fazer esse esfumadinho acontecer. Faço isso de ambos os lados. E sigo detalhando a minha maquiagem. A maquiagem de palco ela não precisa de tanto detalhamento, que o acabamento seja tão perfeito. Mas eu, em particular, gosto de prestar atenção nos detalhes. Aqui eu vou aplicar um pouquinho mais de amarelo, para equilibrar mais com o outro lado. E já vou dando aquela minha esfumadinha. Agora eu vou aplicar um pouquinho de pó translúcido, evitando que a minha maquiagem craquele na pálpebra móvel. Vou pegar o meu Clown Makeup branco e vou aplicar nessa região, abaixo da sobrancelha, trazendo mais luz e contraste. A gente não quer muito intenso. Então, fazemos de um lado. E a mesma coisa do outro lado.
pincel bem leve, tocando bem sutilmente a pele. E a região de olhos está quase pronta. Agora eu vou fazer meus traços na linha d'água. Eu vou depositar o pincel e levar o traço. Fazer esse traço contínuo, em fluxo. E vou selar também o traço com o meu pó translúcido, porque essa região é uma região fácil de borrar. Para intensificar e dar mais contraste nos traços de branco e também nas próteses que aplicamos, eu vou trazer esse volume e profundidades com um marrom, que também vai dar um acabamento de finalização nas bordas, principalmente das próteses. Olha só. Aqui nas próteses eu vou depositar o pincel na borda e deixar o pincel correr. É como se fosse também uma região de sombra da própria prótese. Vou fazer isso em todas as próteses verticais e nas horizontais também. Deixar o pincel correr. Estou trabalhando aqui com um pincel bem fininho, como vocês podem ver. Encostou e correu o pincel. Encostou e correu o pincel. Agora eu vou fazer essa aqui do queixo também. Igualzinho. Lembra que eu falei dos contrastes? Vai fazer acontecer melhor o contraste com o branco. Vou fazer aqui um trabalhinho no queixo. E vou colocar um pouquinho de branco, bem sutil, esfumando suavemente.
Agora nós vamos aplicar o batom. Esse é da atriz. Poderia ser aplicado diretamente, mas eu prefiro usar um pincel de boca para passar o batom. E estou usando um batom bem clarinho, que só vai dar um brilho sutil. Um batom cor boca mesmo. Então ele nem vai aparecer tanto. Mas ele vai ajudar no trabalho que eu vou fazer de contorno nessa boca. E reparem que eu não estou nem ampliando, nem diminuindo a boca. Eu estou usando a estrutura de boca que a Marilis tem mesmo. Então vai lá nos cantinhos, toda a boca. E então eu tenho o batom já aplicado. E agora eu vou usar um branquinho e trabalhar com branco nos contornos dessa boca, com um pincel bem fininho. Em cima. E repare que eu não quero um branco também tão intenso. Um traço bem fino e delicado. Embaixo eu vou aplicar um pouquinho aqui só nas laterais. De um lado. Do outro lado. Marcando simplesmente o contorno dessa boca. Parcialmente. E então temos a boca finalizada. Estou fazendo aqui só uma correçãozinha do branco através da parte interna do lábio com o meu batom. Agora eu vou depositar nas laterais do nariz um pouquinho de branco, que vai ampliar esse campo de atenção e também de volume nessa região. No outro lado também. Repare que eu não faço tão intenso, porque o foco de intensidade de luz é nas próteses. Olha só. Toquezinho, toquezinho. Aqui, embaixo do nariz, eu vou botar um marronzinho, que também vai me ajudar no contraste. Aqui nas orelhas, um branquinho, quase como se fosse um brinco.
o outro lado também. E repare que eu cheguei com o meu marrom esfumado bem na estrutura de orelha, para esse contraste com esse suposto brinco branco aparecer mais. Olha só, aí sim o contraste se evidencia. Agora eu vou usar essa colinha aqui, que é a Spirit Gum, que é também uma colinha especial para próteses, que eu uso muito para aplicação de pelos principalmente. Mas você pode usar também o mesmo Pros-Aide que usamos para fazer o bondo e para fixar as próteses. Eu vou aplicar mais aqui na região de têmporas, subindo levemente para a lateral da testa e baixando sutilmente para a região de malar. Agora, eu vou aplicar sobre a cola um pozinho de serragem. Estou usando aqui 2 tons, um mais marrom, bege, e vou usar um bem amarelo. A predominância vai ser do amarelo. Nós vamos botar um certo excesso desse pozinho e depois retirar. Mesma coisa do outro lado. Esse pozinho de serragem você encontra em casas de materiais de artesanato, por exemplo. Você aplica bastante, pode ser com a mão mesmo, cobrindo as áreas de cola. Olha lá como esse pozinho faz toda a maquiagem se evidenciar. Você aplica bastante mesmo dessa serragem. E aí, eu vou usar um pincel como esse, que é um pincel leque, e vou retirar todos os excessos. Passo o meu pincel, deixo tudo bem limpinho. Eu vou aproveitar também o mesmo pincel para tirar aquele excesso do pó translúcido. Mas como eu falei, eu não vou retirar todo, porque eu quero que ele faça parte da minha iluminação na maquiagem. Eu tirei então meu excesso de pó e aí eu tenho a minha estrutura toda pronta. Mas eu ainda vou trabalhar um pouquinho mais a iluminação nessa zona T, que é a região que pega testa, nariz e queixo. Esse desenho que forma uma área de volume do rosto. Agora eu vou usar um marrom bem escuro, porque eu quero essa sobrancelha bem desenhada. Então eu finalizo bem de um lado. E faço a mesma coisa do outro lado.
desenhando bem, sem alterações. A sobrancelha da Amaryllis como ela é, no seu formato original. Agora eu vou aplicar a máscara de cílios preta. Vou passar a máscara bastante. E vou passar levantando os cílios. Pode exagerar, porque é uma maquiagem para palco. Então você pode passar uma vez, passar a segunda vez, até mesmo uma terceira. E vou fazer isso dos dois lados, para manter o equilíbrio. Novamente levantando os cílios. E aí, você já começa a perceber a diferença. Eu vou fazer também um pouquinho embaixo, para acentuar o meu contraste também com a linha de branco. E aqui nós temos nossa atriz Amaryllis Irani maquiada. Maquiagem pronta. Hora de colocar uma das perucas do espetáculo, que eu também fiz. Aqui nós colocamos também o lindo figurino da Raquel Tel para finalizar a composição da personagem. E então, com vocês, Amaryllis Irani e Mavi. Árvore. No fundo, eu acho que todos nós. Porque carregamos as nossas raízes. Olá, eu sou Amaryllis Irani, atriz e idealizadora do espetáculo Emaranhada, que conta com a impactante presença do visagista Kleber de Oliveira em toda a preparação e caracterização da personagem Mavi. O projeto ele foi pensado com Kleber na equipe mesmo antes dele saber, porque eu queria muito que os cabelos da personagem tivessem vida, e de forma brilhante ele dá vida não só aos cabelos, mas também à própria personagem Mavi. Então, para mim, ser escolhida para fazer parte dessa oficina é uma grande honra, um presente, porque o Kleber ele é um profissional único, um visagista super talentoso e de uma generosidade que não cabe em palavras. Quando eu preparo a Mavi para entrar em cena, fazendo toda a maquiagem, colocando os cabelos, eu me sinto poderosa, sinto que sou capaz de fazer tudo no palco, graças a esse talento. Muito obrigada, Kleber. Você me ajudou a construir parte da minha história e do meu empoderamento. Bom, fiquei muito feliz em poder trocar com vocês e compartilhar a minha arte. Espero que tenham curtido e aproveitado o nosso encontro. Até a próxima!